Olá, galerinha! E aí, como é que vocês estão? Estava com saudade, viu, das nossas aulas. Vocês estão bem? Então, vejam só. A aula de hoje, nós vamos trabalhar, né, um pouco sobre Itabaianinha, certo? Eu acredito que o professor de vocês, né, já falou que nós estamos aí. Vamos começar um trabalho sobre o projeto de Itabaianinha, certo? É um trabalho que será, os professores vão explicar para vocês em sala de aula, certo? Sobre a nossa cidade. Então, o nome do projeto é Minha Terra Tem História. Então, tá aqui, vou colocar aqui o nosso slide, né, da aula de hoje. Como eu já falei para vocês, Minha Terra Tem História. Participem do projeto, se envolvam no projeto, que vai ser muito, muito interessante. Vai ter uma parte, né, que o professor vai estar trabalhando em sala, o conteúdo, aí vai ter outra etapa que vocês vão fazer pesquisa de campo, e outra etapa vocês vão estar trabalhando com o produto final, certo? Para ser apresentado na escola, né? Vai depender do colégio como é que vai ser a organização das apresentações, mas participem, vai ser muito bom, certo? E é muito importante que vocês participem, se envolvam mesmo e caprichem. Depois eu quero ver aí as fotos que vai circular, com certeza, nas redes sociais, né? A foto dos produtos, né, finais, o que vocês produziram. Certo? Então, vamos lá falar um pouco sobre Itabaianinha. Nós vamos falar sobre a parte mais geográfica. Vamos falar um pouquinho da história e aí o contexto, no geral, vai ser sobre geografia. Então, como todo começo de aula, sempre eu lembra que eu peço que vocês peguem um caderno. No caso, não vai ter o livro, mas tem a apostila, né? Peguem o lápis, a caneta, podem ir fazendo as suas anotações, né, para tirar as dúvidas com o seu professor em sala de aula. E se você quiser também deixar sua dúvida aí no canal do YouTube, eu estarei respondendo, certo? Caprichem aí. Então vamos lá. Vocês já conhecem, né, um pouquinho aí da história de Itabaianinha. Eu trouxe aqui essa introdução, né? Aí vocês conhecem essa imagem, já é um pouco antiga, que hoje teve uma atualização, né, uma reforma aí na praça que é chamada Praça do Tamarindo. Então, à sombra de um tamarindeiro, a povoação de Itabaianinha, distante de 118 quilômetros da capital. Há uma versão popular de que essa localidade foi fundada no século XVIII por tropeiros de Itabaiana. Surgiu embaixo de um pé de tamarindo, onde os tropeiros, principalmente de Itabaiana, descansavam. Por isso, eles acabaram batizando a localidade com o mesmo nome da cidade em que eles viviam. Aí eles fizeram o quê? Acrescentaram o diminutivo inha, ficou Itabaianinha. Foi nesse local que teve o início da pequena feira, onde eles comercializavam seus produtos. Também existem outras versões, né? O historiador Laudelino Freire e Clodomir Silva afirmam que Itabaianinha teria sido privativamente uma aldeia indígena. Também, né, tem essa outra informação que Itabaianinha originou-se embaixo de um pé de tamarindeiro por tropeiros vindos da cidade de Itabaianinha que ali paravam para descansar. E na parada, existe essa versão que havia uma baiana que cantava e dançava a noite inteira, alegrando os tropeiros. E aí nós temos a foto novamente de Itabaianinha. Eu vim hoje caracterizada para dar aula de vocês, lembrando a baiana, né? Porque existe essa versão, né, que tinha uma baiana que cantava e dançava, e eles falavam, eita baiana, eita baianinha, eita baianinha. E existe essa versão que eles colocaram também o nome Itabaianinha por causa da baiana, né? Mas são versões, né, contadas aí. Aqui nós vamos para a parte mais geográfica, certo? Itabaianinha é uma cidade, né, do estado de Sergipe, como vocês já sabem. Então, os habitantes de Itabaianinha chamado como itabaianiense. Então, o município se estende por 493,3 quilômetros quadrados. Então, o último censo tinha 41.928 habitantes, então, aproximadamente 42 mil habitantes. A densidade demográfica da nossa cidade, o que é densidade demográfica?
a quantidade de habitantes por cada quilômetro quadrado, por quilômetro quadrado. Então, a densidade demográfica é de 85 habitantes por quilômetro quadrado. Então, 85 pessoas moram em cada quilômetro quadrado da Baianinha, porque é dividido, né, pela área geral. Então, os municípios que são vizinhos aí à nossa cidade, Tomar do Jeru, Pedrinhas, Umbaúba, né, Tobias Barreto, são os municípios que têm aí a vizinhança aqui da nossa Itabaianinha. E aqui nós temos uma parte, né, de um mapa topográfico, vamos ver um pouquinho da questão da altitude, um pouquinho do relevo. Também Itabaianinha se localiza na região sul do Sergipe, né, mais precisamente no Vale do Rio Real, sendo o segundo município maior sul-sergipano, certo? Aí na parte sul ele é o segundo maior. O mapa topográfico de Itabaianinha, aí nós temos as coordenadas geográficas, a altitude mínima é de 66 metros, a altitude máxima é de 394 metros, a altitude média é de 161 metros, nós somos do clima tropical, e aí as características geográficas, né, a questão da área, a quantidade populacional, como eu já falei, e a densidade demográfica, também já falei. Aqui nós temos um climograma, certo? O que é um climograma? Climograma é um gráfico que ele vai mostrar um pouco sobre a questão da precipitação. Precipitação e temperatura no município de Itabaianinha. O que é precipitação? A quantidade de chuva que tem na nossa cidade. E aí vocês observam nesse gráfico, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Aqui, ó, vocês observaram no gráfico, então, ele tem, né, ele está de azul. Então, ele mostra aí a quantidade de chuva existente em cada mês. Então, aqui vocês têm janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e assim sucessivamente, até dezembro. E aí vocês observem, né, que cada mês ele identifica a quantidade, certo, de milímetros que choveu dentro daquele mês. Então, quais são os meses que aí tem um volume maior de precipitação? Na nossa cidade. Isso é um dado comparativo, né, uma avaliação que foi registrada, né, de um estudo, certo? Dentro do período de 1980 até 2013. Eles fazem uma comparação, né, qual foi a evolução que aconteceu, né, quais foram, nesse período aqui, os anos menos chuvosos. Então, em 1983, foi o ano menos chuvoso, 1983, certo? Então, aqui observem nesse climograma que tem o quê? Aqui tem, nós temos aqui os meses de maio e os 2 meses de maio, junho e julho são os meses, né, de que nossa cidade existe, né, uma quantidade maior de chuva dentro desse estudo. Isso aqui pode modificar? Claro, sim, com certeza, né? Pode acontecer modificação, né, em toda essa estrutura aí, essa questão de quantidade de chuva, porque o tempo, né, o clima, o tempo principalmente, ele vem sofrendo várias alterações. Deixa eu passar para o próximo. Aqui nós temos aqui o curso, né, hidrológico, aqui a questão hidrológica, né, a captação de água, de onde é que vem a nossa água. Então, observem aqui essa imagem, né, essa imagem aqui de Pedrinhas, essa imagem aqui, eu coloquei várias imagens do rio Arauá, né, em todo algumas partes do percurso do rio. E aqui nós temos uma parte da captação, de onde é que vem a água que nós consumimos. Então, Itabaianinha, vem de onde? Do Riacho Guararema. De onde? Qual é o município? Umbaúba. Então, a água que nós consumimos, né, a água da nossa cidade, ela vem do município de Umbaúba. Então, é porque faltou água em Itabaianinha. Eita, e agora? O que foi que aconteceu? Então, alguma coisa pode ter acontecido no percurso ou alguma coisa, questão de volume, né, de água lá no Riacho Guararema, no Rio Guararema, que aconteceu, né, essa situação de redução de água da nossa cidade, certo? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a população.
E aí, vocês observem aqui no mapa, onde é que está localizada Itabaianinha. Então, aqui nós temos o mapa de Sergipe, certo? Nós temos todas as cidades de Sergipe, e aqui nós temos a nossa Itabaianinha. Observem essa localização aqui, ó. Esse pontinho vermelho aqui é a localização da nossa cidade. Então, como eu falei para vocês, lembra que eu disse assim, aproximadamente, então, aqui foi um dado do IBGE, e eles colocaram que a população estimada para 2020 seria de 42.166 pessoas, certo? Então, faz uma estimativa, né, da quantidade de pessoas da nossa cidade. Vou passar para o próximo. Calma aí, viu? Pronto, aí aqui nós temos a questão territorial, né? A área, como eu já falei, aí nós temos aqui esgotamento sanitário, esse é um dado de 2010. Você pode dizer, mas professor, é um dado antigo, né? Mas o censo é realizado em 10 anos. Então, arborização das vias públicas, 25%, arborização, né? Aí nós temos aí urbanização das vias públicas também, 5,8%. Qual é o bioma da nossa Itabaianinha, né? Tem aí a união da Caatinga com a Mata Atlântica, certo? E aí a região intermediária é quem? Aracaju. Região imediata, Estância. Nós somos da mesorregião do leste sergipano e da microrregião de Buquim, certo? Aí aqui nós temos, novamente, eu coloquei para vocês, é só porque é uma imagem maior, para vocês conseguirem identificar a localização, certo, da nossa cidade. Observe aqui, no sul de Sergipe está localizada a nossa Itabaianinha. Aqui vamos falar agora um pouquinho sobre a economia da nossa cidade. Então, Itabaianinha, né, vem tendo uma economia, né, de muita importância, vem crescendo bastante, vem se destacando no nosso estado, principalmente pelo grande número das indústrias têxteis, né, de médio e também de grande porte na nossa Itabaianinha. Então, além da indústria têxtil, nós temos um grande número de cerâmicas, né, de médio e grande porte, né, destaque para a produção de telhas e blocos, oferecendo diversos tipos de empregos, diretos e indiretos. O solo de Itabaianinha também é muito rico em argila, então há um destaque também na economia a plantação de laranja e a criação de carneiros na nossa cidade. Vamos ver um pouquinho, certo, da economia agora de Itabaianinha. Vamos lá? Aqui nós temos a questão do PIB, certo? Aqui são dados que vocês encontram no site do IBGE, é o PIB per capita, certo? O que é per capita por cabeça? O PIB per capita é de R$ 10.278 na nossa cidade, percentual de receitas oriundas de fontes externas, 91,8%, e o Índice de Desenvolvimento Humano de Itabaianinha, que é o IDH, é de 0,552, certo? Aqui agora vamos falar sobre a indústria cerâmica. Então, a primeira cerâmica da nossa cidade foi a chamada cerâmica Jacaré, certo? E ela começou, né, como olaria, e aí o dono foi tendo todo um crescimento, investindo bastante, e hoje as cerâmicas, vocês conhecem Itabaianinha, então vocês sabem a quantidade de cerâmica existente na nossa cidade, que gera, assim, muito emprego, tanto direto quanto indireto, pessoal que trabalha aí dentro das próprias cerâmicas, né, na mão de obra mesmo, na produção do bloco, na questão mesmo de carregar os caminhões, então, carga, descarga, esse produto que é produzido aqui dentro da nossa cidade, uma boa parte vai para o estado da Bahia, né? Então, aqui, diariamente, saem muitos caminhões na madrugada, né, com destino à Bahia e vários outros estados também,
né, esse material, né, vem saindo, vem produzindo bastante e vem saindo muito para outros estados e vem crescendo bastante aí a economia da nossa cidade. Aqui vocês observam duas imagens, certo? Aqui é a cerâmica Jacaré, atualmente, e além dessa questão, outra coisa que facilita bastante a produção, né, industrial na nossa cidade, principalmente a questão ceramista, é a quantidade, como eu já falei, né, a quantidade de bloco existente, de argila, perdoe, de argila existente, né, no nosso solo. Então, o nosso solo é muito rico em argila, que isso facilita bastante a produção. Então, já é uma ajuda muito grande na produção desse material. Então, aqui os professores, nós fazendo uma pesquisa, né, uma pesquisa de campo, chamada pesquisa de campo, antes do início do nosso projeto. Então, vocês têm aqui alguns professores em uma cerâmica, em uma determinada cerâmica daqui da nossa cidade, conhecendo toda a produção, né, desde a questão da exploração da argila até o produto pronto. Então, toda a fase da produção. Se vocês, né, eu acredito que os professores de vocês vão estar trabalhando em sala de aula, né, e pode acontecer que algum aluno, algum professor leve uma turma, né, para conhecer uma cerâmica, para ver como é desenvolvido todo esse trabalho, que é muito interessante e que é muito importante na nossa cidade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a indústria têxtil, né, Itabaianinha. O início, né, de toda essa ascensão econômica, de todo esse crescimento econômico da nossa cidade, foi com a chegada da Gripom. Eu acredito que os pais de vocês, eles vão lembrar, né, a chegada da fábrica Gripom. Então, em Itabaianinha, as pessoas não sabiam costurar, existiam costureiras, sim, na nossa cidade, mas não era uma pequena quantidade que costurava, né, para as pessoas mesmo, faziam roupa, né, mas não era industrial, não era um processo industrial. Então, a paixão pelos moradores, né, dos moradores pelo mercado de confecção, teve início há quase 25 anos atrás. Quem foi que trouxe a Gripom para Itabaianinha? Então, é o senhor Jairo Lima de Carvalho, né, um itabaianiense que resolveu tentar a vida em São Paulo. E aí, quando ele, né, lá em São Paulo, resolveu voltar à terra natal. E com essa proposta, né, de desenvolver uma nova atividade. Então, ele adquiriu toda uma experiência lá, que ele morou muitos anos lá em São Paulo, e aí ele tinha uma atuação no bairro do Brás, e ele decidiu, né, investir na criação da primeira indústria de confecção da nossa cidade, da nossa Itabaianinha. Então, a ideia do empresário era que a produção desse novo empreendimento ajudasse a abastecer o mercado paulista. Surgia assim a Gripom, começando a atividade praticamente do zero. Jário percebeu a necessidade de formar os trabalhadores que iriam trabalhar na fábrica. Então, para isso, o que foi que ele fez? Ele trouxe profissionais de São Paulo para treinar os moradores, porque as pessoas, uma ou outra pessoa sabia costurar, então as pessoas não sabiam costurar, eram pouquíssimas pessoas, né, que trabalhavam já com costura, então ele precisava de muita gente para a fábrica. Então, ele precisou trazer pessoas, os profissionais de São Paulo, para ensinar, para fazer cursos, treinamentos aqui na nossa Itabaianinha. Então, fez parceria, né, com instituições de empreendedorismo, o Sebrae, Senai, e aí, em pouco tempo, ele começou, aí ele deu início aos trabalhos. Então, naquele momento, né, do início de toda a produção era voltada à confecção de artigos masculinos, a chamada modinha, como shorts, camisas, blusas de malha. A ideia deu certo, e aos poucos a economia da cidade, que até então era especialmente agrícola, passou a ter um novo impulso. Então, a nossa Itabaianinha tinha a questão da agricultura, sim, né? Com certeza as pessoas desenvolviam a agricultura, o plantio, a pecuária, tinha cerâmicas, que também era muito forte na nossa cidade, e aí, quando chegou a indústria têxtil, aqui na nossa cidade surgiu o quê? Muito emprego. Então, isso alavancou bastante a economia da nossa cidade. Então, quando chega a Gripom,
né? Itabaianinha tem um crescimento muito grande, porque no momento que você gera emprego, você gera renda. Quando você gera renda, as pessoas começam a circular o dinheiro na cidade e a cidade começa a ter, né, melhoria na qualidade de vida da população. E aí vocês conhecem hoje que Itabaianinha hoje é conhecida como a capital da moda. Nós estamos já agora no ano de 2021, é o quinto Moda Mix. Então, todo ano tem um desfile de moda. Hoje, né, a Agripom fechou, mas aí, né, as pessoas que aprenderam a costurar, as pessoas foram abrindo suas oficinas, criando suas marcas, e hoje vocês conhecem, né, lá naquele que é chamado Polo Têxtil. Hoje ele é chamado Polo Têxtil. Então, mas de onde tudo começou? Da introdução da Agripom. E aí hoje nós temos todo aquele polo que recebemos pessoas de vários estados que vêm fazer compra na nossa cidade, certo? Então, esse é um pouquinho da indústria têxtil que eu tinha para falar para vocês, e um pouquinho da economia da nossa cidade. Agora vamos falar sobre agricultura e pecuária. Já falei um pouquinho, né, que ela é desenvolvida. Então, tanto a agricultura é desenvolvida na nossa cidade. Hoje nós temos, né, um reconhecimento muito grande, nós somos o primeiro lugar em produção da laranja, então nossa cidade está em primeiro lugar em produção da laranja. Nós temos também vários e vários produtos, né, que é muito forte na nossa cidade, e aí eu trouxe uma imagem aqui para vocês, né, da feirinha que acontece aqui na nossa cidade. São produtos, né, são produtos orgânicos. Então, também Itabaianinha tem essas duas fontes, né, de renda, de emprego, que tudo melhora, né, a economia da nossa cidade. E aí nós temos a pecuária. A pecuária, ela é desenvolvida, a pecuária, né, extensiva e a pecuária intensiva. Então, a pecuária extensiva é o quê? Que produção é essa? É um animal criado solto no pasto. Então, coloca lá no pasto, né, sem pressa para abater, sem pressa para que ele vá para o mercado. Que é a pecuária intensiva? É a criação do animal, certo? Preso com todo o acompanhamento, alimentação, né, veterinário, com todo um acompanhamento para que esse animal engorde rápido, ele vá para o abate mais rápido e para que, né, vai gerando aí a renda para o dono daquele animal, certo? Aí aqui eu trouxe para vocês alguns produtos, né, que é forte da nossa cidade, principalmente aí na questão, eu coloco assim, as principais culturas exploradas no nosso município. Então, quais são essas culturas? Só tem essa, professora? Não, não só tem essa, não. Eu coloquei algumas, né, porque as que têm um grande potencial econômico aí na nossa cidade. Então, quais são elas? Mandioca, milho, feijão, coco seco, amendoim, banana, tangerina, limão e laranja. Eu trouxe esses, né, como os principais, e aqui é um dado do IBGE também, certo? É um dado do IBGE. De quando é esse dado, professor? Esse dado é de 2010, certo? É uma produção agrícola 2010, 2011 e 2012. E aí vocês observam que aí tem o preço, certo? O preço de atacado, preço de Ceasa. Observe aí, né, que eu coloquei essa tabelinha bem completa para vocês conseguirem entender, né, um pouquinho aí dessa produção. E aqui eu trouxe também a pecuária, porque a pecuária, ela envolve, né, a criação do animal. Então, ela não envolve só o boi, certo? Então, aqui eu coloquei para vocês a produção que tem, né, um grande potencial na nossa cidade. Aí vocês observam que tem a quantidade, certo, de cabeças existentes, né, cada ano, 2011, 2012, 2013. Aí bezerro, boi gordo, boi magro, carne ovina, garrote, leite de vaca, pescado, né, o pescado cultivado em água doce, suíno para corte,
vaca descartada, vaca leiteira comum, vaca leiteira de raça. Então, aqui algumas das nossas produções, certo? Algumas das nossas produções. Então, observem aí, né, o que foi trabalhado na aula de hoje são alguns dados de toda a nossa cidade, né, coisas que são muito importantes para o conhecimento de todos vocês e que vocês vão estar trabalhando na sala de aula e que vocês vão aprender bastante com tudo que vocês vão pesquisar e vivenciar, porque vocês irão fazer pesquisa de campo. Então, muita coisa vocês vão aprender na pesquisa de campo e vai ser muito interessante e muito importante. Então, eu estou finalizando a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham muita pesquisa, né, que vocês tenham muito conhecimento aí pela frente, muito aprendizado e aproveitem bastante esse momento, que vai ser muito, muito, muito importante para vocês, certo? E nossa aula vai ficando por aqui. Um abraço virtual aí, né? Até a próxima aula. Caprichem aí, certo? Nas pesquisas, caprichem aí no desenvolvimento de todas as atividades aí, juntamente com o seu professor, certo? Nossa aula vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.